Na Aliança, a gente tem acesso ao gratuitamente, né, por causa do sistema da ONG, a gente tem acesso ao Teams, que grava, Hum, e no Google a gente tem só o espaço, a gravação não tá. Mas no da prefeitura, a gente consegue gravar, inclusive, as reuniões virtuais e tudo mais também. É muito legal esses sistemas que às vezes até te permitem, inclusive, já transcrever. As reuniões no Teams, por exemplo, ele te dá inclusive, a transcrição das falas. pois é, esse aqui tá falando que eu posso usar que vai ter A transcrição. É a primeira transcrição. vez que eu uso. Primeira vez É que eu uso. perfeito, porque facilita e você pode corrigir depois você só corrige o que está escrito, assim, né? O que se achar necessário. Arrasou, arrasou. Então, querido, olha só, deixa eu te mostrar. Eu fiz um apanhado de dados, coletei muito dado, mas aqui eu vou tentar então usar os dados que eu considero talvez sejam mais importantes. E eu confesso que eu tive algumas surpresas sobre esses números. E eu quero apresentar essas surpresas para você ver o que você acha disso. Bom, antes de tudo, deixa eu te mostrar isso aqui, ó. Desse período Você consegue ler a tela? Tá pequenininho. Tá pequenininho? Eu tô vendo É. mais seu rosto lindo. Ó, deixa eu ver aqui. Aumentou? Tem uma frustração que você tá namorando. Ah, vamos lá, vamos trabalhar. Agora Aumentou? sim. Agora Sim? sim. Agora sim, consigo ver. Beleza. Então, o que acontece? Eu fiz esse levantamento aqui, né? E como eu te disse, eu fiz essa divisão entre projetos que são restritivos de direitos. Então, não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo outro. Está proibido casar, está proibido namorar, está proibido transar. E ampliativos ou protetivos. Então, que protegem direitos que a gente já tem, geralmente pelo Que ampliam STF, direitos. ou que dão, né, que conferem mais direitos. E eu separei essa análise por legislaturas. Duas legislaturas parciais. A primeira legislatura parcial é a 48ª, porque eu comecei a pesquisar de 88, né, e ela termina em 91. Então, de 88 a 91, a legislatura 48, depois a 91 a 95, a legislatura 49, e ela termina na legislatura de 2019 e 2020, que é a legislatura 56, que ela é parcial. São só 2 anos. Então, eu fiz essa análise de que na 48 não teve nenhum protetivo ampliativo, mas houve 6 restritivos. Então, 6 projetos dizendo, viado não pode fazer tal coisa. A Geralmente são 48ª seria qual que você falou, mas só para poder entender? A 48ª é de 88 a 91. Ó, nossa. Essa você está falando da 48ª legislatura, né? Legislatura, Tá. de 88 a 91. Deixa eu colocar isso aqui no chat. Eu acho que isso aqui vai ajudar a você visualizar. Acho que eu tenho. Vamos usar o chat aqui. Ah, sim, perfeito. Ajuda, não ajuda? Mas só Massa, para eu poder entender o período temporal. massa. Vou levar isso para as próximas. Então, nesse período aqui, não teve nenhum protetivo, mas teve 6 restritivos. Interessante que, nesse período aqui, só começa a haver projeto de lei mais ampliativo a partir de 95 a 99. 99. Vai crescendo, vai crescendo bastante. E os restritivos, eles não crescem tanto assim. Você veja que da 54, que termina em 2015, até o final da 55, que termina a 54, que começa em 2011, né? Até o final da 55, que acaba em 2015, tem um salto muito grande de 20 Sim. projetos de lei, e da 55 para 56 já tem um salto de 10,
Mas lembrando que é só metade da legislatura, né? Então, assim, é um salto muito grande. Por que 2019 e 2020 foi quando houve impeachment? Ou não? Não, já era, já no governo Bolsonaro, já. já era o governo Bolsonaro? O impeachment foi em 2016. O Isso, impeachment exato. foi na 55. Entendi. Foi 55. Tá. E por que a 56ª tá só como parcialmente? Porque eu só tive fôlego para levantar até 2020. Ela acabou em 2022. Se eu fosse fazer levantamento de dado até 2022, eu não terminava, porque a defesa era para ser março de 2023. Nossa Senhora. Entendi. Foi por uma Eu ia questão de prazos, entendi. prazo. Eu ia ter só 3 meses para poder classificar tudo isso aqui, entrevistar as pessoas, escrever, eu não ia conseguir. Então, por questão de prazo, o doutorado foi até a 56. Não consegui ir para frente. A minha pergunta, Greg, olhando esse cenário de que houve, com o tempo, mais projetos que protegem e ampliam direitos do que proposta, que eu estou falando só de proposta, né? Apresentar, chegar lá no Congresso e falar, ó, protocola aqui esse projeto de lei. É só de proposta, não é aqui, eu não falo de andamento nesses Nem de números. projeto aprovado, nem nada, sim. Nem de aprovado, nesses números aqui são só propostas. A gente fala, né, a gente sabe por várias fontes que o nosso Congresso está cada vez mais fundamentalista, né, que a pauta LGBT está incerta numa que se chama pauta de costumes, só que esses números mostram que são apresentados mais projetos que ampliam direitos ou que protegem direitos do que, em números, né, projetos que restringem direitos. Então, assim, vendo essa diferença, né, essa discrepância entre esses números, por que você acha que existe um impacto tão grande das propostas negativas do que das positivas? Porque a gente sempre vê, o projeto tal que quer extinguir o casamento, o projeto tal do Clodovil, não sei o quê. Por que a gente ouve mais falar de projeto que restringe do que a gente ouve falar de projeto que amplia, considerando que os números são exatamente o contrário. Tem mais projeto que amplia do que projeto de que restringe. Por que você acha que isso acontece? Pela sua experiência na militância. Bem, antes de tudo, eu quero te agradecer pela oportunidade de poder contribuir, né, para o seu trabalho. Acho que me sinto honrado. Acho que a gente ser reconhecido como referência para, de alguma forma, né, que seja isso, isso traz um peso enorme e traz uma responsabilidade grande. Então, eu já te agradeço de antemão. Agora, a gente está falando de, apesar de uma grande discrepância de número, né, de uma grande discrepância de número de projetos, nós estamos falando de um projeto de poder político que está instalado dentro da sociedade brasileira. Nós temos instalado desde alguns anos, eu não vou saber precisar os anos, né, o período temporal disso, mas nós temos um projeto de poder político que vem sendo colocado em prática dentro da sociedade brasileira. E nós vimos o auge dele, o auge desse projeto político, a partir da 55ª legislatura, que foi quando nós vimos ali a eleição do Bolsonaro, né, assim, a ascensão do bolsonarismo. Não vou nem falar a eleição do Bolsonaro, pessoa física, mas a ascensão do bolsonarismo, a ascensão do conservadorismo, ela, é claro que ela já vem, esse conservadorismo, ele já está instalado dentro da nossa construção política, dentro do nosso parlamento, das instâncias de poder, mas nós sabemos que o Bolsonaro, ele deu voz a movimentos conservadores e deu força a movimentos conservadores para se instalarem dentro dos parlamentos brasileiros. Então, eu acredito que, em uma perspectiva mais superficial, o alto número de projetos benéficos à causa LGBTI, eles advêm de uma tentativa de embarreirar os projetos que tentam suprimir direitos ou que tentam retroceder as conquistas advindas do Supremo Tribunal Federal.
que se nós considerarmos que nós vivemos um país onde nós não temos legislações específicas que tratam da população LGBTI, que nós só temos jurisprudências do Supremo, e dia após dia, atrelada a esse projeto de poder político, eles tentam instalar na sociedade brasileira legislações, leis baseadas em ideologias religiosas, em ideologias com essas inspirações teológicas, digamos assim, né, teocráticas, eu acredito que é uma tentativa do segmento mais progressista de, com alto número de projetos apresentados, ver se algum deles vai para frente. E aí vem a questão, por que o número de projetos restritivos cria muito mais confusão, muito mais burburinho do que os outros projetos? Exatamente porque eles estão diretamente ligados a um outro tipo de projeto, que não é apenas a pauta LGBTI, mas a pauta de costumes no contexto geral, e que está ligada ao que muitos chamam hoje de teologia do domínio, que é muito conhecida que é um projeto internacional, né? A gente vê isso nos Estados Unidos, com o Donald Trump, né? Por exemplo, né? O trumpismo também carrega muito essa ligação, que ela está intrínseca entre políticos que são religiosos, que têm uma ligação com a religião. Então, o processo religioso, hoje nós vemos que mais de 40 milhões de brasileiros são considerados evangélicos. Né, as últimas estatísticas dão mais ou menos 40 milhões de pessoas no Brasil são evangélicos. Se esse público, hoje, conseguiu eleger Bolsonaro, que é a grande maioria, né, dessas pessoas, nós podemos pensar que são 40 milhões de pessoas. É um percentual altíssimo de pessoas que é capaz de movimentar o tabuleiro de xadrez da política brasileira. Né? Então, eu acredito que esses projetos mais restritivos, eles criam barulho porque existe um projeto político de poder atrelado a ele e eles gostam do embate, né? Eles gostam muito do embate porque quanto mais os movimentos sociais, os partidos de esquerda criticam, mais fomenta-se a pauta deles. Aí entra mais uma vez, eles se aproveitam porque isso é mídia espontânea, isso é debate espontâneo na sociedade, isso é uma forma de mostrar que eles estão ali, que eles estão marcando território, que eles estão marcando posição, e isso gera debate, e de 2 em 2 anos nós temos eleição no nosso Brasil, sejam as municipais, sejam as legislativas a nível federal, né, também. Então, todas essas pautas de costume, se você reparar, elas sempre entram em voga quando está chegando um ano antes das eleições. É mais ou menos isso. É sempre assim, um ano antes das eleições começa-se sempre um burburinho. Igual, por exemplo, esse debate sobre a descriminalização do uso da maconha, né, por exemplo. Agora que o STF começou, que o STF foi provocado, então ele agiu provocado por algum processo, tomou uma decisão. Aí os parlamentares vão e fazem o quê? Estão usurpando a competência do parlamento. Mas eles estão inertes, eles não agiram, eles não debateram. E aí, quando o Supremo é provocado, ele age. E aí é nesse sentido. Entende? Eu percebo que essa teologia do domínio, ela tem sido a mola propulsora de grandes movimentos políticos que têm acontecido na América Latina, como, por exemplo, nós vimos ontem a tentativa de golpe de Estado na Bolívia, enfim, nós vimos no Chile, né, por exemplo, né, confusões para uma reforma da Constituição, né, chilena. Então, nós vimos movimentos na Argentina, que está bem mais próximo de nós aqui, um movimento bem atrelado a esse conservadorismo. É só a gente pegar aí o Milei, né, por exemplo, né, o Javier Milei, mas que esse movimento começou com o Macri, se não me engano, que era o Macri, o antigo presidente, antes do Alberto Fernandes, que era um grande aliado, né, do Bolsonaro, por exemplo, né, de direita, etc. Então, nós vimos que o bolsonarismo, ele vem pegando carona no trumpismo, né, e assim ele vai prosperando e tentando prosperar exatamente por isso. No resumo da ópera, a criação de narrativas
contribui, né, a criação de narrativas contribui para fortalecimento de um projeto político de poder com bases teocráticas. Acho que a frase melhor que eu poderia colocar é essa, porque quando você gera narrativas com base em projetos de pautas de costumes, você fomenta a sociedade ao debate, o nome daqueles parlamentares, daquela causa, né, que eles transformam isso como se fosse uma causa, né? E a gente tem visto muito frases como o Brasil é do Senhor Jesus, vamos transformar o país numa pátria do Senhor Jesus. E isso em palanques de parlamentares, em palanques políticos, como mote de campanha eleitoral. Então, é exatamente por isso. Quanto mais barulho eles fazem, melhor é para eles. Quanto mais a gente briga, melhor é para eles. Por isso que eu acho que é uma estratégia muito boa, que o Tony gosta muito de nos recomendar. Né? Sempre assim, não façam barulho, não toque tambor para maluco dançar. Literalmente é essa, porque, vamos fazer uma nota de repúdio. Nota de repúdio é o que eles mais amam. Exatamente por isso. E eu ele fala isso. Eles amam uma nota de repúdio, porque aí eles pegam a nota e falam, olha aqui, estão repudiando, é isso mesmo, que repudiem mesmo, porque nós somos cristãos, nós temos valores, nós temos isso, nós temos aquilo. Então, eles nos usam como escada, e foi isso que foi feito durante as últimas eleições, que nós vimos aí, como que nós vimos a criação das fake news, que não é algo novo, mas o uso, né, das fake news e o uso da manipulação da opinião pública foi o que transformou o país nesse caos de polarização política que a gente vive hoje. Pensando aqui no que você falou, você acha que tem, quando você falou assim de escalada de uma mídia espontânea, você acha que tem a ver com o crescimento das mídias sociais? Sim, com certeza, porque as mídias sociais, hoje, elas não têm um controle como as mídias tradicionais têm, e aí eu não falo de controle no sentido de controlar, no sentido como é que eu posso dizer? Liberdade de expressão, você diz assim. Não, eu queria pegar a palavra do tipo, não no sentido de censura, né? Isso, exatamente. Eu não falo do controle não no sentido de censura, mas hoje na TV aberta e na TV fechada e etc., se é falado algo ali institucionalmente que fira preceitos constitucionais, que fira os códigos civis, código de processo penal e etc., aquilo ali, aquela empresa, ela é prontamente responsabilizada, porque é fácil de você controlar, é fácil, assim, né, o acesso e a facilidade de controle de registro daquilo, ela é mais simples. Por exemplo, programas de rádio têm que ficar armazenados, por exemplo, durante tanto tempo, né, por exemplo, para a medida de verificação e etc. Programas de TV são armazenados, que você pode revisar o conteúdo. O que está na rede social, se você faz um post, alguém tira um print, você pode falar que aquilo está manipulado. E aí a pessoa vai lá e aí deleta, e mesmo que aquilo tenha sido um crime, muitas vezes você perde o laço da prova, né, daquilo, você perde a materialidade. Então, eu concordo, sim, acho que o avanço das redes sociais deu voz aos idiotas, sabe? Acho que a frase é essa: o avanço das redes sociais, a tecnologia é boa para todos nós, mas o avanço das redes sociais deu voz aos idiotas de uma forma, assim, absurda, e com essa estratégia de comunicação e de marketing, né, os grupos de WhatsApp, que não tem como você manter um controle sobre eles, porque é uma plataforma privada, basicamente, assim, é um grupo que alguém cria e te coloca, e ali você não tem como controlar o que está sendo veiculado ali. A resistência das plataformas controladoras desses aplicativos em fornecer dados, mesmo com decisão judicial, isso também é um empecilho, mas eu concordo. Quanto mais nós tivemos avanço das plataformas, antigamente a gente tinha o Orkut, né? Eu lembro disso, era o Orkut e o MSN. Hoje a gente tem o WhatsApp, Telegram, Facebook, Twitter, o X, enfim, sabe, uma gama de plataformas que permitem a comunicação, TikTok, Kawaii e tudo isso mais. Então, o uso das redes sociais se tornou uma arma muito mais forte, de alcance muito mais ágil e mais rápido
porque você tem um grupo, você tem plataformas como o Telegram que permitem ter 2.000 pessoas, 3.000 pessoas num canal. Você manda um link de uma mensagem, você atinge 5.000 pessoas, 3.000 pessoas de uma vez. E, por exemplo, na TV, a pessoa assiste, ela vai no boca a boca. Então, isso demora um pouco a passar para outras pessoas quando você vê só a TV. Por isso que hoje a TV muitas vezes usa das plataformas digitais para poder transmitir seu conteúdo, como a CNN usa do YouTube, a Globo tem os aplicativos, como o Globoplay e etc., que você consegue assistir no celular. Então, o avanço da tecnologia e a potencialização das mídias sociais deu voz exatamente a esses movimentos, porque eles passam a não depender mais da mídia tradicional. E digo mais, para poder fechar essa minha resposta, nós temos um advento e um avanço grande de instituições religiosas com acesso também à mídia tradicional. Sim, sim. Com canais de TV, com emissoras de rádio. Então, nós temos um exemplo bem mais antigo, que nós não estamos falando de 5 anos atrás, a gente está falando de 20 anos atrás, mais de 20 anos atrás, que é o caso da TV Record. Foi comprada pela Igreja Universal. Então, a gente sabe disso. Então, nós temos hoje, inclusive, sistemas de transmissão de TV por assinatura, como é a nossa TV, que é da TV, que é da Igreja Internacional da Graça, do missionário R.R. Soares, que é um sistema de TV por antena, de TV, né, por satélite, que é um conteúdo selecionado para cristãos. Que é chamada de Nossa TV. Então, assim, só tem canais de filmes, infantil, etc., uma pancada de canal evangélico, assim, né, de canal voltado para isso. Então, nós estamos assistindo, por exemplo, em BH nós temos a Rádio Super, que é da Alagoinha, a TV Super, que é da Batista da Alagoinha, temos a TV da Getsemane, que é um canal de TV fechada, mas que é a Igreja Batista do Getsemane, que é muito ligada ao Malafaia, que é ligada, né, que a sobrinha do pastor Jorge Linhares, a filha do pastor Jorge Linhares é casada com o sobrinho do Malafaia. Então, nós temos toda essa ligação intrínseca. A Igreja Mundial do pastor do apóstolo Valdemiro, enfim, posso citar N exemplos de pessoas que estão ocupando as mídias tradicionais também, além das redes sociais. Isso é muito importante, que você falou, que tem um gargalo muito grande, né, entre o andamento dos protetivos ampliativos e o andamento dos restritivos, porque você veja que o que parece aqui é que não basta a proposição, né? Porque se bastasse proposição, se essa fosse a métrica, propor, às vezes quando você vai para a prefeitura, no estado, fala assim, porque eu propus apresentei tantos projetos para não sei o que lá, para eu fui o deputado que mais fez proposta, mas parece que essa não é a métrica, né? Apresentar as propostas, porque apresentar pelo apresentar não garante direitos, né? Pelo que a gente vê aqui, ó, na 55, 99 propostas ampliativas contra 34 restritivas, então foi mais do dobro, e mesmo assim não houve o avanço que a gente esperava, né? Depois de tanto tempo. A 55, ela acabou quando? Ela acabou em 2019, né? Já faz 5 anos, né? 5 anos é um tempo para um trâmite, né, legislativo de acontecer alguma coisa, se for um trâmite mais... basicamente uma legislatura inteira, sem ter nada tramitando direito, sem ser nada ter tido um avanço. Exatamente, a gente vê um gargalo aí que parece ser não da proposta legislativa em si, mas do processo legislativo, né? Alguma coisa acontece dentro do processo legislativo que faz com que a proposta não vá para frente, vá para trás. E então o que a pesquisa parece mostrar é que depende mais do que acontece dentro do processo, e que você fala aqui, né, da teologia do domínio, das pautas dos costumes, da criação das narrativas. Tudo isso acontece depois e antes da proposta, o que faz com que se recue ou se avance num processo legislativo. Saindo aqui, então, dessa coisa mais ampla, né, de números mais amplos de protetivo e restritivo, eu queria entrar em religião.
Então, selecionei vários macrotemas e fiz aqui o ranking dos que mais aparecem. Esse ranking aqui é do crescimento médio de projeto de lei, de apresentação de projeto, de legislatura em legislatura. O que eu quero dizer? Eu quero dizer que das 54 para 55, em média, houve mais 12 projetos de lei que falam sobre orientação sexual. Das 57 para 58, das 55 para 56, houve, em média, mais 12 projetos de lei sobre orientação sexual. E religião está em 1, 2, 3, 4, 5. Religião está em quinto lugar, que, em média, cresce 7 projetos de lei, 7 propostas legislativas por legislatura. Essa é uma coisa muito interessante, porque religião, ela aparece desde o começo. Religião está como religião está numa constante. Orientação sexual vai aparecer lá para frente, na 49, na 50, mas religião sempre se falou religião sempre está lá, sempre há um motivo para se falar em religião. Então, isso aqui é alguns macrotemas que eu trabalhei: orientação sexual, sobre crime, criminalização, sobre direitos fundamentais, direitos humanos. Normativas específicas foi sobre qual que é o código, se foi uma lei que foi mudada, se tentativa de modificação foi a Constituição. Falei sobre gênero e sexualidade, educação, relações de família, ideologia, políticas públicas. Essas são os 10 primeiros crescimentos de macrotema. Você veja que outro dado que eu levantei é que essa média aqui de salto, né, de legislatura a legislatura ser 7 a mais, ela pode ser explicada também por 2 saltos de produção legislativa que falam sobre religião. Você veja que da 48 para 49, menos 1, porque se, por exemplo, você falou 2 projetos em uma legislatura, na outra só falou 1, então diminuiu. Mas aqui, foi crescendo, das 51 para 52, eu estou falando aqui de 2003 para 2007, houve um salto de 19 projetos a mais. E de 54 para 55, então estou falando aqui de 2015 para 2019, houve um salto de mais 27 projetos de lei que foram trabalhados. Então, houve esses 2 saltos grandes nesses 2 períodos, lembrando que de 55 para 56 é uma legislatura cortada, né? Cortada. Em números absolutos, a gente vê que em 55, na legislatura de 55, foram propostos 59 projetos de lei que falam sobre religião, e em 56, na legislatura de 56, foram propostos 66 projetos sobre religião. Por que você acha que religião é um tema que vem permeando sempre essa pauta dos direitos LGBT e nessa crescente, né, a partir das legislaturas? Então, você vê que com o passar das legislaturas, religião sempre está lá, mas a religião está crescendo. Por que você acha que está tendo esse crescimento e por que você acha que existem esses saltos? Bem, primeiro é uma complementação daquilo que a gente estava trazendo, né, nessa questão, quando eu estava citando aqui, inclusive do numerário de pessoas evangélicas hoje que são consideradas pelas estimativas, né, dentro do país. Hoje nós temos um alto número de pessoas que se identificam com o protestantismo e nas suas mais variadas espécies, né, nos seus mais variados segmentos, e desde os primórdios do nosso país, desde o nosso processo de descobrimento, aí abre e fecha aspas, nós temos grande influência de formação religiosa, né? Tanto é que é uma das primeiras coisas que os chamados descobridores fizeram quando chegaram até o Brasil foi rezar uma missa, né, em território brasileiro. Então, nós sabemos que a religião ela está instalada culturalmente dentro da nossa vivência
né, em sociedade, tendo em vista que até no preâmbulo da nossa Constituição nós temos ali uma menção religiosa sob a proteção de Deus. E quem é esse Deus? O Deus cristão, né? Então, exatamente, e aí até mesmo na nossa, isso até é um debate muito popular hoje ainda, que na nossa cédula do real vem escrito Deus seja louvado. Deus seja Quem é esse louvado. Deus? O Deus cristão. Então, nós estamos tratando de algo que está instalado dentro da sociedade brasileira desde o seu processo de formação, desde o seu processo de colonização. E isso nos leva, bem rapidamente, a uma pequena viagem ao velho continente dos descobridores, né, dos chamados, né, descobridores. Eu, enquanto professor de história, faço uma analogia bem, assim, diretamente ligada com isso. Por quê? Eu, por exemplo, no meu livro e no meu TCC da licenciatura em História, eu falo sobre a influência do Império Romano na aceitação a influência da conversão do Império Romano ao cristianismo na aceitação da homossexualidade. Porque até então, durante o período em que o Império Romano não tinha o cristianismo como religião oficial, a homossexualidade tinha uma outra percepção dentro da própria sociedade, inclusive dentro da própria construção política. A homossexualidade era vista como, até mesmo, como um processo pedagógico, né, de crescimento, como um rito de passagem da adolescência para a vida adulta, e etc. E era algo comum e era aceito dentro da sociedade. Quando o Império Romano se converte ao cristianismo, é que a gente tem dentro da história os primeiros registros de criminalização de atos homoafetivos. E aí eu puxo para, fazendo esse pequeno recorte histórico, a gente vem de onde vêm os nossos chamados colonizadores do velho continente. E eles trazem esta herança judaico-cristã para a sua vivência dos países e das suas colônias, né, de onde eles foram desbravando. Tanto é que a gente pode fazer aí mais uma analogia, mais uma análise com, com as religiões de matriz africana durante o período colonial, que foram obrigados a adotar o sincretismo religioso para poder manter viva a sua fé nos orixás. E aí, Gregory, por que você está fazendo toda essa volta para chegar numa resposta? Exatamente por isso. A religião está sempre ligada às construções das estruturas de poder. A igreja, num contexto histórico geral, ela está sempre inserida dentro das disputas de poder político. Basta que nós vejamos a história do surgimento do Vaticano. O Vaticano foi uma forma do Estado de Roma para ser pacificado com a igreja e cede para a igreja aquele território como um Estado independente. Basta que a gente veja hoje que o Vaticano é um país independente, é um Estado independente. Nós não estamos falando de uma igreja simplesmente que a pessoa vai ali para ela poder rezar e aí ela celebra. Não. O Vaticano, sede da Igreja Católica Apostólica Romana, é reconhecido como um país, como um Estado independente. Então, basicamente, o Papa, ele é, além de um líder religioso, ele é um líder político. Então, outro exemplo, e aí se eu estiver falando demais, você me corrige, né, você me fala, mas veja, mais uma questão, por que eu estou fazendo toda essa analogia? Eu vou chegar no ponto que eu gostaria. Basta que nós vejamos, por exemplo, como que a Inglaterra rompe os seus laços com a Igreja Católica, por exemplo, e surge ali o anglicanismo. Uma questão, o rei desejava se casar com Ana Bolena, e ele desejava se divorciar para casar com outra mulher, mas os bispos não permitiam o divórcio. E o que ele faz? Rompe com a igreja e propõe no parlamento inglês a criação de uma outra religião, de uma outra igreja. Então, vejam só, surge o anglicanismo para atender um capricho, digamos assim, vamos usar assim, né? Para atender um capricho de um rei que não concordava com uma doutrina religiosa da qual ele tinha parceria, da qual ele era aliado. Né? O Estado inglês era aliado ao Estado da Igreja. Então, mais uma vez, a gente tem a influência da Igreja nas construções
de projetos políticos. Então, a igreja sempre esteve por trás de grandes construções de projetos políticos. E aí, hoje, no Brasil, essa é apenas, o que nós vivemos hoje, ao meu ver, enquanto historiador, é apenas um reflexo do que nós herdamos dos nossos colonizadores. E nós estamos aprimorando o caminhar da história, se é que a gente pode chamar isso de um aprimoramento, mas a gente está aí colocando um pontozinho gourmet no conservadorismo que nós herdamos, né? Nós temos hoje uma religião politizada que ela está gourmetizada, né? Porque hoje ela está mascarada de processo democrático, ela está mascarada de Estado laico, ela está mascarada de N coisas, mas que no fundo, a gente vai recair mais uma vez sobre o projeto político de domínio sobre a sociedade, da implantação de um Estado teocrático, da implantação de um Estado baseado no controle das ações da sociedade. E aí, eu acredito que o avanço desses projetos ligados à religião está exatamente ligado à grande articulação desses movimentos religiosos que se atrelaram a lideranças políticas e que se uniram para eleger representantes dentro dos parlamentos. Basta que nós vejamos como nós temos partidos hoje, eu posso citar aí um exemplo, que o número do partido é o 11, não sei se hoje é o Progressistas, ou Patriota, eu acho, não sei se é o Patriota, se é o Progressista, é o 11, que é ligado à Igreja Universal, que é inclusive o partido do Celso Russomano e etc., que é ligado diretamente à Igreja Universal do Reino de Deus. Então, mais uma vez, é a estrutura de um poder, de um poder religioso de influência que as igrejas protestantes neopentecostais, diga-se de passagem, a gente tem que fazer esse recorte, né, que são as neopentecostais, que são os chamados de fundamentalistas, né, hoje, esse recorte, porque nós temos igrejas protestantes que são igrejas mais progressistas. E aí nós temos todo esse cenário, eles se articularam, se uniram, as grandes potências religiosas, né, que nós infelizmente permitimos que eles tomassem a proporção, né, que eles chegassem nessa proporção que eles estão hoje, com o alcance de voz que nós permitimos que eles tivessem, com mídia, como que a gente já falou, né, aqui antes, TVs, rádios, começou com isso, com TV, com rádio, etc. Hoje eles dominam redes sociais, hoje eles têm podcasts, etc. E eles se uniram, se articularam, construíram partidos políticos, né? E é isso que falta hoje, muitas vezes, dentro dos partidos chamados progressistas, ou partidos apoiadores, ou partidos que têm uma visão menos direitista, menos conservadora, que eles disputam muito ego, disputa-se muito protagonismo dentro dos partidos progressistas hoje, a gente usa, né, falando isso, partidos de esquerda, de centro, etc., disputa-se muito ego, é aquela coisa assim, esse projeto é do presidente Lula, esse projeto é do presidente Lula, esse projeto é do governo Lula, esse projeto é da presidenta Dilma, e se um projeto exatamente igual, ipsis literis, vier de um parlamentar considerado de direita, não, ali, ó, é um fascista propondo, é um fascista que está propondo isso é um absurdo, não sei o que. Exatamente por isso. Nós temos, infelizmente, um conflito dentro da nossa política brasileira, mas eu não sei se eu consegui responder a sua pergunta objetivamente, fazendo toda essa viagem, esse enrolation todo, mas é basicamente isso, porque para a gente poder entender o presente, a gente precisa olhar para o nosso passado, porque nós não estamos inventando a roda, a gente está simplesmente vivendo o reflexo do que a gente herdou. A gente está replicando coisas gourmetizadas, que a gente está, né, gourmetizando. O pessoal não fala que, geralmente, por exemplo, você pega o exemplo. Te perdi. O cachorro quente. Greg? Você está me ouvindo? Na hora que você falou, por exemplo, cortou. Ah, tá. Eu estava citando o exemplo do cachorro quente, por exemplo. O norte-americano inventou o hot dog. O brasileiro pegou e transformou o hot dog no podrão.
né? O cachorro quente transformou aquilo ali num dogão. A gente botou batata palha, a gente botou milho verde, a gente botou purê, a gente botou um monte de coisa. E é exatamente isso. Nós herdamos o hot dog político e transformamos ele em um mero dogão, em um grande dogão da política atual. Essa é a questão. Nós pegamos uma política que antes falava sobre não, homem e mulher, casamento entre homem e mulher, não pode divorciar, o divórcio não era permitido. É uma coisa que não está nem ligada à questão LGBT, mas veja só, o divórcio não era permitido no Brasil. As pessoas viviam desquitadas. Elas não podiam nem se casar de novo. E tinha grande influência religiosa nisso tudo. Então, assim, nós temos um grande conflito de sempre as raízes nossas. E aí eu termino a minha fala. Enquanto nós tivermos crucifixos acima da cabeça de juízes, enquanto nós tivermos crucifixos colocados acima da cabeça de delegados de polícia, enquanto nós tivermos crucifixos acima de parlamentares, acima da cabeça de parlamentares, nós não vamos ter esse rompimento, esse desligar, esse romper com essa ligação direta, essa ligação umbilical com os preceitos religiosos. Eu falo demais, né, amigo? Desculpa. Não, assim, foi excelente, tocou, assim, em pontos muito importantes, principalmente quando você fez algumas ressalvas, assim, sobre os neopentecostais, sobre os fundamentalistas, porque a gente vai ver agora em seguida, quando a gente fala do tema religião, existe, pelo que eu vou te mostrar aqui nos próximos dados, existe uma preocupação muito grande de proteção da religião junto, pelo que me pareceu, né, da leitura dos projetos. Houve uma preocupação muito grande da proteção da religião junto de direitos LGBT. A minha impressão, eu vou te falar ela um pouco mais tarde, mas houve essa proteção da religião junto com proteção de direitos LGBT e também junto com a religião como uma argumentação contra LGBT. Olha só nesse quadro aqui que eu fiz, eu te falei que eu fiz a categorização dos projetos entre restritivos de direito e entre protetivos ou ampliativos. E o macrotema religião, ele começou bem dos restritivos. Quando você falou de comunicação, você chegou num ponto assim que eu não conhecia, mas que mostra o seu profundo conhecimento sobre o tema. Nessa época aqui, da legislatura 48 para 49, quando se falava em LGBT, quando se falava em homossexualidade, quando se falava em homossexualismo, era para proibir que nos canais de comunicação, que na TV, que no rádio, tivesse uma programação que contivesse relações entre pessoas do mesmo sexo, né? Então, eram projetos que garantiam que as igrejas pudessem ter canais de comunicação, que as igrejas pudessem veicular comunicação religiosa, mas que não tivesse um conteúdo homossexual. Para então, a partir das 50, das 51, começar a haver projetos especificamente de proibição de LGBT nos seus direitos, né, das mais diversas formas, para além da comunicação. A comunicação ficou jogada, e entre 50 e 56 teve 2 projetos sobre rádio, difusão, o resto foi só sobre casamento, união estável, doação de sangue, tarará. Então, assim, projetos de números restritivos foram aqui no comecinho, 48, 49, e a grande maioria, a partir dos 50, 51, foram de projetos que garantem direitos, então que mencionam religião, que garantem religião, mas de projetos também que protegem direitos LGBTQIA+. Para a gente para quebrar aqui assim um pouco desse dado, entender
o que exatamente que está acontecendo, eu fiz essa quebra dos macrotemas em microtemas, né? Então, alguns dos microtemas de religião foram, por exemplo, afastamento do argumento religioso, né? O projeto falar assim, não, a gente não pode pautar um projeto LGBT em argumento de religião, projetos que mencionam Bíblia, projetos que mencionam casamento religioso ou cerimônias religiosas, crença, cristofobia, liberdade religiosa, Estado laico, parará. E dentro dessas quebras, desses microtemas, eu selecionei 3 que foram os mais usados, que foram sobre as discussões de Estado laico, são elas em número, elas foram as que mais permearam em terceiro lugar, sobre projetos que falam sobre proteção à religião, projetos que protegem religião, e projetos que falam sobre religião como argumento para justificar a proposta legislativa. Então, projetos que foram apresentados e que a própria justificativa é a religião. Então, pode, não pode, por quê? Por causa da religião, por causa da Bíblia, por causa de Deus. Você veja que houve um crescimento aqui, né, das últimas legislaturas, com 4 na 55, 4 na 56. Você está conseguindo ler? Tá minimamente legível? É pequitinho, mas dá para ler. Acho que deve ter uma forma aqui de visualizar, aplicar zoom. Mas eu estou conseguindo ler, assim, quer ver? Ó, liberdade religiosa, proteção à religião, relativização, é isso? Relativização da homofobia pela religião, religião como Melhorou? espaço de exclusão, religião como excludente ilicitude. Melhorou não, mas está do mesmo jeito, mas eu estou conseguindo ler. Meu óculos ainda tá funcionando ainda. Ah, não, beleza. É porque, como é muita informação, a tabelinha ficou até assim, não ficou tão friendly assim. Então, as 3 que mais apareceram foram o Estado laico, a religião como argumento para justificar o projeto e a proteção à religião. Cara, proteção à religião, olha só esses saltos. Na 51 foram propostos 8. Na 52, a gente está falando aqui de 2003 a 2007, foram propostos 23. Manteve mais ou menos a mesma coisa na 53. Em 54, que é 2011 a 2015, pulou para 30. Na 55, na 55 de 2015 para 2019, pulou para 51. Na 56, isso aqui só 2019 e 2020, foram propostos 60 projetos de lei que trazem a religião como como um objeto a ser protegido. 60 projetos de lei. E aqui eu também trouxe para complementar essa informação, eu trouxe o espectro político desses deputados, desses parlamentares. Na 52, legislatura 52, que é 2003 a 2007, foram basicamente deputados de esquerda que fizeram essas propostas. Logo em seguida, na 53, que é 2007 e 2011, ficou meio que balanceado entre direita e esquerda, mas assim, mais também deputados de esquerda e centro-esquerda. A mesma coisa na 54, foram mais ligados à esquerda. Agora, na 55, houve uma mudança de chave. 55 é 2015 e 2019. Houve mais projetos propostos pela direita e pela centro-direita, e na 56 também, bem mais projetos ligados à direita e à centro-direita. Então, o que dá para perceber que, em um primeiro momento, até ali 2015, houve vários projetos que protegem religião pela esquerda, e depois mais projetos que protegem religião pela direita, né? Houve aí essa guinada. Ué, parou. Esse aqui foi o último slide. Por que você acha que houve esses saltos aqui desses microtemas?
por exemplo, de Estado laico, houve um salto aqui da 54 para 55, que é 2015, 2019, principalmente de proteção à religião. Por que você acha que proteção à religião é um tema que vem sempre crescendo, legislatura a legislatura, e que no final dessas últimas duas, então de 2015 a 2020, reverteu de projetos que eram apoiados pela esquerda, que protegiam religião, e agora são projetos apoiados pela direita? Vamos lá. Eu estou só respondendo um e-mail aqui, só um minutinho, amor. Tranquilo. Estou no momento de final de beirando o início de vedação eleitoral, e o povo mandando um monte de questionamento de imprensa, sabe? Pô, fica louco. Nossa Senhora. E aí, o seguinte, vamos lá. Eu consegui ouvir bem o que você falou, e eu fico... parece até meio engraçado, sabe? Da gente falar que a gente vem criticando, né, os movimentos que até certo período das nossas legislaturas eram movimentos mais conservadores, que apresentavam projetos ligados ao conservadorismo, ao protecionismo da religião e etc., mais embasados, né, na religião. Só que, no entanto, nós podemos assistir que, de alguma forma, eu não sei se essa pode ser a melhor comparação, mas eu acredito que houve uma certa ocupação de espaços dentro de partidos de esquerda por pessoas que se decepcionaram com o movimento de direita, com partidos, né, de direita, e muitas pessoas neopentecostais acabaram migrando para partidos de esquerda e etc. E eu acredito também que parlamentares de esquerda tentaram, diante do avanço dos extremistas e dos grandes conservadores, tentaram, de alguma forma, apaziguar os ânimos, fazendo algum tipo de aceno, sabe? Fazendo algum tipo de aceno político, alguma barganha, que é o que nós temos assistindo hoje dentro do nosso Congresso, essa barganha por votos, barganha por aprovação de projetos, etc., ela passa a se dar de maneira muito gritante, eu percebo, quando a bancada, chamada de apenas bancada evangélica, inventa a história do chamado kit gay. Quando pressionam a Dilma, na época, eu lembro que, né, na época, quando pressionam a então presidente Dilma Rousseff a vetar a distribuição do chamado kit, que era o kit anti-homofobia, né? E aí a bancada, chamada de bancada evangélica, fala: nós não vamos votar os seus projetos, nós não vamos votar se você distribuir esse kit. E aí começa a se aparecer projetos dizendo: não, a gente também se preocupa com os evangélicos, porque eles passam a ganhar um status de uma população diferente. Eles passam a ganhar um status que, sabe, de uma população especial. Acho que esse pode ser uma melhor forma de se explicar. Como hoje eles nos chamam. Hoje, esses mesmos movimentos que antigamente lutavam por espaço, falavam que eles precisavam ser ouvidos, que eles eram parcela significativa da população. A narrativa deles, há alguns anos atrás, era: nós somos parcela significativa da população, nós precisamos ser ouvidos. E aí a gente começa a ver pastores como Silas Malafaia, Marcos Feliciano, subindo no palanque do Lula na época, né, do primeiro mandato do Lula, por exemplo. Tem vídeos que circulam pelas redes sociais do Malafaia levando o Lula na Assembleia de Deus e aí defendendo a candidatura do Lula, né, na época. Então, quando eles necessitavam ser acolhidos, e aí é um modus operandi bem semelhante ao fascismo de Mussolini, né? É bem interessante, porque eles se infiltram dentro das bases, né, do governo, primeiro, e depois tentam tomar o governo para si.
né? É assim que Mussolini agiu, né? Primeiro ele vai fazendo parcerias e vai colocando as suas lideranças ali, os seus influenciáveis ali dentro, os seus enviados, e ali dentro depois Mussolini tenta tomar o poder para si, né? Toma ali o poder da Itália, né, para si. E é o que a gente pôde perceber na nossa história recente. Então, é bem clássico e é bem fácil de se ver que nas eleições de 22, nós vimos o Lula tendo que publicar carta falando que ele era contra o aborto, que ele era contra o aborto e tudo mais, tal, tal, tal. E aí ele, todos os anos, apesar dele não ir à marcha para Jesus, ele manda uma carta para ser lida, ele manda um representante na marcha, porque esse público que alguns anos atrás dizia que precisava ter voz, que precisava ser ouvido, que eles eram também parcela da sociedade, hoje acusa o movimento social organizado, acusa a população LGBTI de quererem privilégios. Então, foi apenas uma inversão de pauta. E eu acho que esses avanços de projetos da esquerda para esse protecionismo religioso estão diretamente ligados a essa barganha para a tentativa de aprovação de projetos de interesse do governo que estava, né, ocupando a cadeira do Palácio do Planalto. A gente passa a lidar muito mais com esse presidencialismo de coalizão, né, que eles falam, né, é o nosso chamado presidencialismo de coalizão, que o cara chama a galera para sentar e falar, eu preciso aprovar tal coisa, eu vou te liberar X milhões de emendas. A gente vê muito isso, né, com as emendas parlamentares. Hoje, grande parte do orçamento do governo federal direcionada por emendas parlamentares, não por orçamento impositivo na LDO ou coisa parecida. Os parlamentares têm bilhões de reais para eles direcionarem para onde vai ser aplicada essa verba. Então, está diretamente ligado, pelo menos na minha percepção, a essa barganha por aprovação de projetos de interesse do governo que está posto, né, que está, né, no poder. É o que nós vemos. E aí eu citei aqui exemplos clássicos, né? Se você pegar, é muito assustador você pegar o mesmo Silas Malafaia, que abraçava o Lula há anos atrás, hoje, Lula é um ladrão, roubou o Brasil, pró-aborto, não sei o que, tal e coisa, tal e coisa. Então, isso tudo, a história ela só se repete com novos atores, sabe? São remakes, sabe? Eu uso bem essas analogias, né, nas minhas palestras. Acho que a gente vive reboots e remakes com novos atores, mas a história de fundo é sempre a mesma, sabe? A gente vive basicamente, a história de fundo é sempre a mesma, porque a gente vê que vira e mexe, entra ano e sai ano, a gente está sempre batalhando em cima de uma questão. Maior investimento, por exemplo, maior investimento na saúde, maior investimento na educação, maior investimento na segurança pública, maior investimento não sei o quê. E ano entra governo e sai governo, a ação é sempre a mesma sanha, é sempre a mesma questão, é sempre a mesma discussão. E isso entra ano e sai ano e só vai mudando só os atores, né? Chama, como fala? Chama o Meirelles, porque o Meirelles resolveu o problema. Aí, não, porque o Haddad é um bom ministro, não sei o que, não sei o que, e o Haddad está resolvendo. Aí o Paulo Guedes, não, o Paulo Guedes estava resolvendo. É assim, são questões que eu estou citando essas analogias exatamente por isso. Porque tem um pastor que é até aí de Brasília, Caio Fábio, o reverendo Caio Fábio, é um amor de pessoa. O Caio, eu já até entrevistei ele para o meu canal do YouTube. Ele tem um livro chamado Sem Barganhas com Deus. E o Caio esteve, apesar de ser de um espectro mais progressista, digamos assim, mais crítico, o Caio, ele esteve envolto em disputas, em denúncias, na época do dossiê das Ilhas Caimã, do PSDB, do dossiê tucano das Ilhas Caimã. Ele foi citado no dossiê das Ilhas Caimã, para você ver, porque ele tinha ligação com políticos do Rio de Janeiro, já foi chamado para tentar intermediar rebeliões no Rio, era muito famoso dentro do espectro político dos anos 90 e etc. O Caio, por exemplo,
é muito amigo da Marina Silva e de diversos outros políticos que se aconselham com ele e etc. Então, mais uma vez, a gente tem essa influência mesmo de pastores do campo chamado progressista. Basta que a gente veja o pastor Henrique Vieira, que hoje é deputado federal, que também é pastor, que também é evangélico, mas que tem ali o seu dedinho de influência e que em todos os seus discursos, muitas vezes, dentro do parlamento, ele é chamado de pastor da Shopee, e etc e tal, né, que ele é muito chamado disso, né, o Nicolas Ferreira chama ele muito de pastor da Shopee, né, porque fala que porque um pastor que defende LGBT não é pastor. Então, você tem toda essa questão influenciada por essa barganha. É mais ou menos isso. É só você pegar mais um exemplo, aí eu finalizo. O processo do Conselho de Ética que a Erika Hilton, né, apresentou a denúncia contra um parlamentar no Conselho de Ética, e o processo foi arquivado por um parlamentar que foi o relator desse processo de cassação no Conselho de Ética, que foi o Mareringer, por exemplo, que é um deputado mineiro, conhecido por aqui por ser apoiador e afeta assim, né, as causas LGBT, por ser um aliado, mas, por exemplo, pediu o arquivamento de um processo de cassação por de parlamentares por algum tipo de cometimento de crime, quando foi um crime de grande repercussão. E aí entra mais uma vez a narrativa, mais uma vez a força da mídia, a força das mídias sociais e etc. Como foi o caso da Flor de Lis, por exemplo. Como ela foi acusada de ter matado o marido, nossa, uma coisa absurda, ela foi caçada. Entende? São coisas nesse sentido. Um protegendo o outro. O Daciolo falava uma coisa há um tempo atrás, quando a gente já conversava, que são todos amigos, sabe? Todos são amigos, mas a disputa pela narrativa e a disputa do ego faz com que faz com que eles sejam chamados de opositores políticos. Essa é a realidade hoje do nosso país. Você falou algumas coisas muito interessantes, Greg, e eu queria juntar esses seus insights com pensamentos que eu tive e ver o que você acha. A primeira vez que eu vi, assim, quando eu percebi que houve mais projetos ampliativos que falam sobre religião do que necessariamente restritivos, que usam religião como ferramenta de restringir direitos, a impressão que eu fiquei, e que você falou sobre isso, é que a religião ela tinha que ser usada como uma ferramenta, como algo a ser protegido, junto com a proteção de direitos, que é para como se de LGBT, que é para como se dissesse que eles podem estar no mesmo assim, patamar de proteção. É possível conciliar a proteção de direitos LGBT com a proteção de religião, e também de você renovar a proteção de religião como se fosse uma forma de buscar o aval da religião para proteger direitos LGBT. Não sei se você conseguiu entender, assim, essa lógica. Então, se você falasse assim, eu vou proteger direitos LGBT, mas eu vou manter a religião lá. Igual está no artigo 5º. Então, olha, religião, eu estou te mantendo aqui, então não quer dizer que eu estou te deixando de escanteio, você está aqui junto. Ou então, religião, aqui, ó, você está aqui junto comigo, então eu estou ratificando a sua presença, né? Eu estou querendo o seu aval para você deixar aqui o LGBT de lado junto comigo. Você acha que esse pensamento faz sentido? Bem, a teoria é maravilhosa, né? Na teoria, a nossa Constituição, quando ela fala que todos são iguais perante a lei, quando ela fala da questão das proteções das liberdades individuais, e ali a gente inclui liberdade de expressão e a liberdade religiosa, a teoria ela é maravilhosa. E eu acredito que existe, teoricamente, a possibilidade de convivência mútua e de respeito aos diversos tipos de pensamento. A questão é que o Estado não pode se manter com essa paixão ideológica. O Estado brasileiro acaba adotando para si uma paixão ideológica de tentar agradar gregos e troianos, desprezando parte da população que precisa de um olhar mais
mais essencial do poder público. Porque nós não podemos falar só sobre igualdade, nós precisamos falar sobre equidade. Cada segmento da sociedade precisa de um olhar específico para as suas particularidades, para que haja ali um equilíbrio de acesso a direitos. Eu acredito que é possível que o Estado proteja as diversas manifestações religiosas, não apenas uma manifestação religiosa, ou privilegie uma manifestação religiosa, e eu acredito que é possível garantir os direitos. Porém, nós temos aqui um conflito. Nós temos um conflito dentro dessa teoria. Nós temos um parlamento que se baseia, nós temos parlamentares, perdão, que se baseiam em conceitos religiosos, ideológicos extremistas, fundamentalistas, e parlamentares que têm o espectro progressista. E esses degladiam entre si pela disputa da narrativa que vai muito além dos direitos essenciais. E, de certa forma, eles não conseguiram encontrar um denominador comum para essa convivência. Então, enquanto um vai tentar impor os seus valores religiosos ao outro, o outro constrói uma narrativa de oposição para poder dizer que ele resiste, que ele se opõe àquilo, e o outro, e aí a narrativa, e aí a construção efetiva se perde nessa disputa de narrativa, nessa briga de narrativas. Ela se perde nessa disputa. Então, por exemplo, enquanto eles disputam quem pode casar, quem não pode casar, a gente tem N problemas dentro do país que precisam ser solucionados. E que se perde no meio dessa discussão, como eu já citei, maior regimento da saúde, educação e segurança pública. E algo que seria muito simples de se resolver, que poderia ser pacificado, ao meu ver, vejamos, nós temos segmentos da sociedade que precisam de direitos específicos, que não estavam previstos quando o legislador de 88 legislou e observou aquilo que seria necessário colocar na Constituição. A nossa Constituição hoje tem milhares de emendas ao seu texto original. E a sociedade vai evoluindo. O tempo vai passando, a sociedade vai se modificando, o contexto social vai se modificando. Aquela mesma família de antigamente, que era mamãe, papai e seus filhinhos, ela não é a mesma família hoje que tem. Hoje nós temos avós que criam netos, mães que criam filhos sozinhas, pais que criam filhos sozinhos. Então, as conformações familiares, elas vão se mudando. E a sociedade também. Então, qual é o malefício, ou qual o malefício haveria em que a Constituição pudesse abarcar os direitos que foram negados pelo legislador de 88, pelo Constituinte, e para aqueles que precisam dessa melhoria nos tempos atuais. Eu vejo que seria possível, mas soa para mim muito como uma utopia se não houver uma reação mais efetiva, porque o parlamento ele foi cooptado, sabe, por uma sanha de uma disputa de narrativa política, porque a gente vive no parlamento disputando narrativa. Hoje em dia, o parlamento vive disputando narrativa. E a gente se esquece do básico. E todas as vezes que você traz o básico para o debate, surge a construção das narrativas. E aí entra um projeto de poder político em cima da construção dessa narrativa. Eu acho que é possível conviver. Eu já falei isso até com o próprio Bolsonaro uma vez, no debate que eu tive com ele aqui na TV Alterosa. Eu perguntei para ele assim, é possível héteros e homos conviverem bem? E na teoria ele disse, nossa, é maravilhoso. É possível sim, todo mundo conviver se respeitando. Mas como que nós vimos que foi o governo dele? Como que nós vimos a prática? Totalmente diferente. Então, no discurso é muito, muito bonito. Mas a gente precisa de uma ação mais efetiva, a gente precisa de uma ação mais eficaz, a gente não pode ficar só teorizando. Enquanto a gente ficar teorizando, a gente vai viver dessa forma. Então, eu acho que o mesmo empenho que as lideranças do parlamento têm para poder aprovar projetos de interesse nessa troca, nessa barganha, eles deveriam usar para garantir o básico, para se garantir o básico, porque eu não me importo que o pastor pregue dentro da igreja dele que ele acha que ser LGBT é pecado. É um preceito de fé dele. Assim como a pessoa do candomblé acredita que sexta-feira ela precisa usar branco, ou que ela precisa guardar um dia de preceito para o seu orixá, por exemplo, quando ela estiver fazendo alguma função ou coisa parecida. Eu não tenho que me meter no preceito religioso de ninguém. Só que o Estado, ele precisa garantir direitos que equilibrem a vivência em sociedade.
E eu aprendi muito essa questão, essa diferença entre igualdade e equidade. Porque fala-se muito em um país igualitário, mas o país igualitário, ele acaba sendo desigual. Literalmente, assim, sabe, parece meio displicente a minha fala, mas eu acredito que um país precisa ser equitativo, equânime, porque a gente sabe que a travesti sofre de uma forma diferente do gay cis, e ela Uhum. precisa de maior atenção do Estado. Então, são coisas básicas e que a religião não deveria ocupar o espaço que ela ocupa nas discussões dos posicionamentos políticos do Estado. Do Estado. Ao Estado, ao meu ver, cabe garantir que essas igrejas tenham voz dentro das suas estruturas religiosas. Cada um acredita naquilo que quer, cada um acredita naquilo que deseja crer. Se eu acreditar que essa caneta aqui é um Deus, eu tenho o direito de celebrar e de orar para essa caneta. E o Estado não tem que intervir se eu rezo para essa caneta ou não. Mas, da mesma forma, o Estado também não pode permitir que haja influência de outros procedimentos religiosos na construção e na garantia dos direitos básicos. Então, nós temos, infelizmente, esse conflito. Não sei se eu consegui explicar bem, mas, infelizmente, existe essa situação. Enquanto o Estado permitir que a religião dite regras, os direitos básicos não vão ser conquistados. Entendi. Caminhando para o final, eu também queria fazer umas perguntas a partir do que você falou. Então, né, perguntas sobre os seus comentários. Na primeira leitura, de perceber que houve mais projetos ampliativos do que restritivos, eu pensei, poxa, poderia haver, então, uma diminuição do uso da moralidade como um argumento para o uso da religião. Mas aí, quando você me diz sobre a barganha, porque a barganha parece ser o uso de um igual para igual, mais ou menos. Então, você acha que o uso da religião pela esquerda, ou então em projetos ampliativos, se trata de uma barganha, ela ela continua carregada da mesma moralidade que a direita usa com os restritivos. Você acha que é algo parecido, alguma coisa assim? Você pode repetir? A barganha? Porque quando eu percebi que houve um uso de projetos da esquerda de religião, à primeira vista me fez pensar que esse uso da religião ele estava despido da moralidade. Era religião pelo respeito da religião. Mas se a gente pensa no uso da religião como um instrumento de barganha ali junto com a direita, você acha então que esse uso da religião da esquerda ele carrega a mesma carga de moralidade que a religião usada pela direita? Ou você acha que é uma concepção Não. de religião diferente? Não, é uma concepção diferente, ao meu ver, porque a direita e os que nós chamamos de fundamentalistas, eles usam da religião e dessa mesma moralidade como um projeto de poder, uma forma de tentar domínio, um projeto de controle, um projeto de domínio, literalmente um projeto de poder. A esquerda, quando usa desses tipos de projeto, essa é uma visão minha, ela usa desse tipo de projeto, desse tipo de aceno, como uma forma de tentar ganhar, pelo menos parcialmente, o apoio desses fundamentalistas para algum tipo de aprovação. Porque muitos que apresentam projetos protecionistas desses não têm nenhuma ligação religiosa, por exemplo, né? Tem muitos que não têm, nenhum tipo de profissão de fé muito fervorosa. Podem ser pessoas que são católicas, que frequentam a igreja, mas não são lideranças religiosas, nem nada, e que apresentam projetos nesse sentido. Daí eu tenho essa percepção de ser uma questão religiosa, melhor, de não ser uma questão religiosa, mas de ser uma questão de barganha, né? É exatamente nisso, porque o cara que é o fundamentalista, que a gente chama de fundamentalista, ele acredita naquilo que ele está fazendo. Ele acredita muito naquilo que ele tá defendendo. Ele pensa daquela forma. O cara
pensa daquele jeito, e se ele pudesse, ele faria aquilo com as próprias mãos. O cara que apresenta um projeto como um aceno para uma troca de voto, etc., ele vai pegar um conceito mais superficial, como garantir proteção do lugar de culto, garantir que pessoas religiosas possam ter canais de TV, sabe? Ele vai pegar coisas pontuais, projetos de interesse de um, de outro, mas que também não fira os seus preceitos progressistas, sabe? É alguma coisa nesse sentido. Porque você nunca vai ver uma pessoa, um parlamentar progressista, estou usando essa palavra, né, progressista, ou você nunca vai ver um parlamentar progressista defendendo um projeto de lei, por exemplo, que fira a população LGBTI, por exemplo. Mas ele vai pegar um projeto que pode muitas vezes não agradar a população LGBTI, porque vai falar assim, olha, esse projeto aqui garante que as igrejas não paguem impostos, por exemplo. E que a população LGBTI, na sua grande maioria, acha que isso é um disparate, porque esse dinheiro circula, e são milhões de reais que circulam, e muitas vezes não tem rastreio, porque muitas vezes é dinheiro vivo, etc, etc, e isso não tem rastreio. Então, são situações, por exemplo, que elas acontecem, né? Por exemplo, a tributação, né, das igrejas que eu estou citando, isso ficou para trás, não conseguiram passar. Então, nós tivemos pessoas que de certa forma, né, nós vimos aí, olha, o pessoal de esquerda votando, não, nós tivemos pessoas de esquerda votando favoráveis à não aprovação desse projeto. Então, é por isso que eu vejo, é por isso que eu tenho essa percepção de achar que isso não é uma questão puramente religiosa, por isso que eu falo que tem a jogada do interesse, entendeu? Você acha, quando você fala sobre interesse, você fala sobre o fundamentalista, realmente acreditar que isso seja uma verdade, né, ou a restrição de direitos, então a vida a partir de uma estrutura de poder que não permite esses direitos, você acha que essa atuação, essa atuação restritiva, ela vem mais de uma crença que deveria ser restritiva, ou ela vem mais de uma vontade de causar um pânico moral que vá beneficiar a sua igreja, ou então o seu ponto de vista? Sua pergunta é se essas questões, se essa defesa desses projetos é para criar um pânico moral, é isso? Ou é mais por uma questão de crença mesmo, de que essa é uma verdade, é uma forma de existência? Olha, a igreja, a forma de controle da igreja é o medo. A igreja usa do medo para poder controlar o seu rebanho. Se não existir medo, se não existir pecado, não existe igreja. Se não existir o uso do medo dentro das suas estruturas religiosas, não existe estrutura religiosa. É só você pegar, como a gente vê algumas pregações. Se você fizer isso, você está determinada a ir para o inferno. Nossa, aí a pessoa, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Vou usar um exemplo sobre o dízimo, por exemplo. Eu já vi pregações do apóstolo Valdemiro Santiago, por exemplo, que ele fala assim, não, se você não deu o dízimo é de Deus. Você está roubando Deus. Essa é literalmente a frase, é ipsiliter. Você está roubando Deus. A oferta é sua, é você que dá, você dá ou não, mas o dízimo é obrigação. O dízimo, ele não te pertence. Então, você tem o uso do medo também como uma forma de controle social. Uma forma de controle. Eu não sei se a palavra certa seria controle social, mas literalmente, é uma forma de você controlar aquele público e você saber, opa, eu sou evangélico, eu creio em Deus, e aquele deputado também crê em Deus, aquele parlamentar também crê em Deus, e o que ele defende, ele está defendendo porque ele acredita em Deus. Então, se ele acredita em Deus, eu vou seguir o que ele está falando. Então, é uma forma de você também manter pessoas te seguindo, né? Você faz com que as pessoas sigam você baseadas nessa teoria, né? Nesse conceito. Literalmente ou infelizmente, é o que a gente assiste dentro das estruturas religiosas. Uma igreja sem pregação do medo, ela não é igreja, infelizmente. Então, eu acho que muitos desses projetos, eles estão
também ligados a essa questão de uma tentativa de manter cativo o seu público, de manter cativo o pensamento daquelas pessoas, tanto dentro da igreja, e aí é o mesmo modus operandi, os projetos de lei com base religiosa estão diretamente ligados ao modus operandi feito nos púlpitos e nos altares, é trazer para fora das quatro paredes da igreja, para dentro dos parlamentos, a ideia de que se eu consigo controlar o pensamento dessas pessoas, eu tenho essas pessoas comigo, então, via de regra, eu mantenho também o meu eleitorado. Via de regra, eu também mantenho um projeto político de poder, também. Literalmente, essa é a minha percepção. Dentro da igreja, você trabalha para você arrecadar dízimos e ofertas, você trabalha com esse tipo de pregação. Você não dar o dinheiro, você não prospera. Entra aí a teologia da prosperidade. Se você não doa, você não prospera. E se você não tiver, você tem que se virar, você tem que pedir emprestado, faz isso. Gente, tem vídeos do Malafaia, por exemplo, doa um aluguel seu. Ah, mas eu moro de aluguel. Pega o valor desse aluguel, divide por 12 e dá essa, e faz essa doação. E faz essa doação, não sei o que, não sei o que. Então, assim, são circunstâncias que eu percebo, literalmente, eu falando isso tudo com você, eu estou percebendo como que o meu raciocínio precisava ser colocado, né, para fora, até mesmo para eu mesmo perceber, que literalmente é isso. Você tem o cara sai do altar com o pensamento para se tornar político. Então, ele traz a mesma teorização que ele usa no púlpito para ele usar dentro da sua construção de projeto de poder político para que ele consiga manter o seu eleitorado. Porque, se ele não mantém a ideia, a ideologia dele, ele não mantém o eleitorado com ele. É a mesma coisa os partidos de esquerda, mas aí não como uma fundação religiosa, mas como uma ideologia social. Aí você pega aí o trabalhismo, você pega os comunistas, você pega os petistas, né, por exemplo, que trazem na sua raiz ideologias. Você tem o PDT, por exemplo, com a herança de Leonel Brizola, né, o brizolismo. Você tem ali o PT com aquela coisa do Lula e tal, né, dos sindicatos e tal, e você traz lá os comunistas com a herança de Marx, de Engels e tal, tal, tal. Então, se eles mudam um pouco essa percepção, eles perdem o público. E é basicamente isso. Enquanto os comunistas usam Marx e Engels, os conservadores e os fundamentalistas usam Jesus Cristo como forma de manipulação. Essa é a realidade. Jesus se tornou uma moeda de manipulação, uma varinha mágica que os fundamentalistas usam para tentar manipular e para tentar controlar os seus seguidores, as suas chamadas ovelhas. Essa é a realidade. Queria te fazer uma última pergunta, Greg. Você é um homem da teologia, do conhecimento religioso, mas você também é um homem do movimento social. Como que você avalia a atuação do movimento do movimento LGBT na incidência no legislativo a respeito da religião? Nessas idas e vindas com a aliança, com o Tony, a gente bate na porta dos deputados, senadores, para falar sobre os projetos de lei, para falar sobre o andamento do projeto X, Y, casamento, tal. Mas você acha que existe uma incidência do movimento, uma preocupação do movimento dentro do legislativo a respeito da religião, e que isso é de alguma forma consubstanciado? O movimento vai lá, ele bate, ele questiona. Como que você acha que o movimento se comporta quando se trata de religião? Se é positivo, se é negativo, se faz o suficiente, se não faz o suficiente? Como que você se sente sobre isso? Eu acho que o movimento, na verdade, ele precisa passar a agir com um pouco mais de maturidade, de sabedoria, sabe? Eu acho que ir muito para o enfrentamento, a gente viu que hoje, na atual circunstância, nós transformamos o movimento fundamentalista religioso em uma massa de bolo, né? Uma massa de pão. Quanto mais você bate ela, mais ela cresce. Então, é exatamente isso. Hã?
Agora eu entendi a sua pergunta. Massa Entendeu? de pão, entendi. Exato, porque a massa de pão, quanto mais você bate ela, mais você sova, mais ela cresce. E aí você vai fazendo esse movimento de enfrentamento, de confronto, e hoje nós sabemos que esse confronto gera narrativa. E esse confronto gera uma narrativa de que eles estão sendo perseguidos. É só a gente ver hoje essa teoria da cristofobia. Já que existe a cristofobia. Nossa, existe a LGBTfobia, mas existe a cristofobia. Então existe esse confronto, ele não é producente. Ele é contraproducente. Eu acredito que as estratégias de advocacy, de diálogo, elas são cruciais, são essenciais para a construção, para o alcance dos direitos hoje, dos nossos direitos fundamentais. E eu acredito que o enfrentamento, ele é desnecessário até certo ponto. Quando se esgotarem as possibilidades de diálogo, o enfrentamento se faz necessário, porque a gente precisa gritar. A gente tem que mostrar, olha, está acontecendo isso aqui. E a gente não pode ficar calado. A gente vai tentando dialogar. Olha, vamos tentar achar um denominador comum? Olha, porque quando a gente fala de construção de política pública, a gente fala de parlar, a gente fala de parlamento, a gente não fala de um ringue, a gente não fala de um MMA político, né? Apesar de alguns parlamentares transformarem o Congresso Nacional, muitas vezes, em quase um ringue, né? Eles quase saem, né, no tapa. Mas a realidade é essa. Às vezes Sai no tapa. Exatamente, exatamente. E aí, então, eu acho que o movimento social ele precisa adotar estratégias conjuntas, porque, infelizmente, o movimento social hoje ainda é muito dividido, cada um age de uma forma e o movimento como um todo e a população como um todo acaba pagando o preço dessa disputa de egos e de protagonismo, mais uma vez, usando essa palavra. Nós temos o movimento A que não conversa com o movimento B, porque acha que o movimento A é o movimento fascista. Você já sabe do que eu estou falando, né? Uhum. Enquanto assim, a BGLT critica a aliança porque fala que a aliança é bolsonarista. Então fica aquela disputa de narrativa e eles vão para o enfrentamento, eles fazem nota de repúdio, eles vão para a rua, eles botam trio, eles fazem cartazes, eles botam faixa, eles fazem as coisas. Aí quando foi na época do governo do Bolsonaro, botaram faixa lá. E aí, capitão, e os milhões do Tony Reis? Criticando porque a aliança estava executando emendas parlamentares durante o governo Bolsonaro, e aí botaram uma faixa. Foi por isso que todos os projetos da aliança foram suspensos, ficaram barrados, e teve aquela confusão toda de que até hoje a gente não recebeu as outras emendas que estavam pendentes para serem pagas. E só agora que a gente conseguiu solucionar e está esperando agora pagar. Esse movimento foi para frente do Palácio do Planalto para poder falar, e aí, capitão, e os milhões do Tony Reis? Tinha lá uma faixa, ou seja, o próprio movimento criticando o próprio movimento. São estratégias que se tornam contraproducentes. Então, a gente precisa hoje de um alinhamento de estratégia, de um alinhamento estratégico para atuação dentro do movimento, para que o denominador comum, para que o produto final seja um produto muito melhor, com uma melhor qualidade, com um avanço melhor do que a gente ficar dando um passo para frente, 3 para trás, para a gente ter que recuar, para a gente se proteger, para a gente não morrer, porque literalmente é isso, quando a gente está dando um passo para frente, vem a muralha de resistência do fundamentalismo, e aí a gente dá 3 passos para trás para eles não fuzilarem a gente, é literalmente isso, essa é a questão, e aí a gente recrudesce e tem que fazer resistência em comissão para não passar projeto, um monte de outras coisas para que a gente consiga resistir. Aí, ao invés da gente avançar, a gente vive só se defendendo, só se defendendo, só se defendendo, porque falta uma estratégia coordenada de atuação. Parece até uma questão meio que de guerra, né? Mas falta uma estratégia coordenada de atuação dos próprios movimentos sociais, porque eu vou defender a minha causa. A aliança, eu acho que atua de maneira muito coerente, com a advocacy, com o diálogo, acionando o poder judiciário, colocando as leis do Brasil em nosso favor, ou seja, a gente aciona quem tem que tomar a decisão, não somos nós. Se o Poder Judiciário não tomar a decisão, aí a gente vai para o grito. O Tony já me ensinou isso, o Tony fala muito sobre isso. Quando se esgotam as possibilidades de diálogo, você vai para a manifestação, que aí você chama a opinião pública para poder forçar o debate, para poder forçar a conversa. Enquanto isso, eu acho que falta esse alinhamento de atuação
para a gente deixar de lado as nossas diferenças ideológicas. Mais uma vez, o movimento social não pode ter paixão ideológica, gente, paixão política, paixão ideológica, porque no final das contas eu preciso do voto do esquerdista, do centrista, do extrema-direita, eu preciso do voto dele ali dentro do Congresso Nacional para que os meus direitos sejam garantidos. Se fosse assim, era fácil, né? Se, não, os partidos de esquerda vão aprovar o projeto hoje, foda-se, não. E aí as coisas, né, e aí elas não funcionam assim. Então, acho que falta mesmo essa estratégia de atuação, essa literalmente vai casar tudo com aquilo que a gente falou lá no começo. Os partidos disputam narrativas, os partidos disputam, e aí eles cooptam movimentos sociais, né? E é aquela coisa, enquanto uns cooptam os evangélicos, os outros cooptam os movimentos sociais, uns cooptam sindicatos, outros cooptam organizações da sociedade civil. Então, é basicamente nesse sentido. Então, a gente precisa dessa estratégia coordenada de atuação e até que a gente consiga garantia efetiva dos nossos direitos, que infelizmente a gente ainda está muito longe de vê-los aprovados, eu acho. Ou só por um grande milagre, por uma grande estratégia coordenada política para a gente ter os nossos direitos aprovados. E a gente precisa muito desse tipo de estratégia o mais rápido possível. Greg, eu queria te agradecer pela sua contribuição. Eu acho assim que ela foi fenomenal. Ela conseguiu esclarecer muitas coisas que eu tinha ficado pensativo, será que é, será que não é? E você me deu luz também sobre outras coisas que eu não tinha pensado, que eu não tinha parado para analisar, E realmente foi uma das felicidades ter falado com você, porque você trouxe coisas assim que eu não tinha parado para pensar. Eu agradeço muito pelos seus insights. Eu queria te fazer uma última pergunta, se tem alguma consideração que você queira falar de alguma coisa que eu não perguntei, ou alguma coisa que eu não abordei, que você acha que seria interessante de colocar, algum outro ponto de vista que eu não tenha trazido, mas que você acha que seja interessante de pontuar? Você tem alguma consideração? Não, eu acredito que você trouxe os pontos que são os essenciais, assim, sabe? Porque senão a gente aprofunda numa discussão muito esmiuçada, e aí a gente entra nas questões ideológicas, das bases daquelas ideologias, de onde vêm essas ideologias, e aí a gente entra numa outra tese de mestrado, uma outra tese de doutorado. As raízes, né, do fundamentalismo, a gente tem que estudar uma outra tese, né, estudar uma outra coisa. Então, a gente precisa realmente trabalhar com essas coisas que são essenciais, que aí a gente consegue entender o panorama, né? Onde que a gente está pisando, onde que a gente está, para onde a gente... E aí, e uma outra coisa, e para onde a gente quer ir, aonde a gente quer chegar, né? Senão a gente vive como o gato falou para Alice, né? Perguntou para ela, para onde você vai lá? Não sei. Então, se você não sabe para onde você quer ir, qualquer caminho serve, né? Então, assim, você não sabe aonde você quer chegar, qualquer caminho que você vai te servir. E, infelizmente, a gente não pode se dar ao luxo, né? Infelizmente, a gente não pode se dar ao luxo de se permitir isso. A gente a gente tem que ser focado, a gente tem que saber aonde é que eu quero chegar com essa luta. E quando a gente conquistar o que nós estamos lutando hoje, o movimento vai acabar? É isso? O movimento não vai mais existir? Ou nós vamos ter que lutar para a gente manter esses direitos? Como é que vai ser? Sabe, essa é uma outra pergunta que eu me faço. Olha que tá tudo bem, o Congresso aprovou tudo, doação de sangue, casamento, adoção. E aí? Acabou o movimento social? Você tá entendendo? É isso que eu me pergunto hoje em dia. Então, assim, na hora que isso acabar, as ONGs vão perder o sentido? Ou a gente vai ter que lutar para que a gente não perca esses direitos? Essa é a questão. Meu amigo, muito obrigado. Vou encerrar aqui Obrigado a você. A gravação tá meu amor. Muito obrigado, tá? Pelo carinho, pela oportunidade de contribuir para a sua tese de doutorado. Muito obrigado mesmo, viu?